Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o seu santo nome, Jesus. Bom dia, igreja. Bom dia, povo abençoado de Deus. Sejam muito bem-vindos, amém? Nessa manhã de quarta-feira que o Senhor nos permite e nos concede, eu louvo e engrandeço ao nome do Senhor por mais uma oportunidade, amém? Que Ele me concede estar aqui. Sejam muito bem-vindos. As notificações estão sendo enviadas. E eu creio que quando o povo de Deus se reúne, a bênção do Senhor ela é liberada, algo extraordinário acontece. Não coloque as suas expectativas no homem, coloque as suas expectativas em Deus, porque só Ele é quem contempla o seu deitar, o seu levantar, é quem recebe a sua adoração, amém? É quem ouve a sua oração, o gemido da sua alma. Abra o seu coração, diga: Espírito Santo, eu estou aqui, fala comigo, me instrua, me ilumine, me guie, eu quero ouvir a sua voz. Me dá um coração pronto a te obedecer, um coração cheio de fé para crer naquilo que o Senhor tem para falar nessa manhã. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Amém, igreja? Deus é fiel. Aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus. Vocês que estão chegando, vamos adorar enquanto o restante do pessoal chega. Que o nome do Senhor seja engrandecido, que Ele seja glorificado. Aleluia, aleluia, que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar em nosso meio nessa manhã, que venha o seu reino, que venha a sua justiça, porque nós sabemos que todas as outras coisas, elas são teu acrescentar, Pai, na nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Sim, Jesus. Aleluia. Jesus. Seja bem-vindo e faça morada, Senhor. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Aleluia. Jesus. Você é bem-vindo aqui. Convide a presença do Senhor e diga: Senhor, essa casa é sua, pode entrar, seja bem-vindo. Me esvazio de mim, aleluia. Me esvazio do meu eu, Senhor. Abro mão das minhas vontades para que prevaleçam a sua vontade na minha vida. Aleluia. Vem, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Sopra o teu vento. Aleluia. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Abrimos o nosso coração, Senhor, para te ouvir nessa manhã. Tu és bem-vindo no nosso meio. Tu és bem-vindo em nosso lar, Senhor. Nosso coração é sua casa, Jesus. Venha ser Senhor, Pai das nossas vidas. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos. Aleluia.
Jesus, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, Enche este lugar, enche Espírito Santo. Apareça, Espírito Santo, que o teu nome cresça, Espírito Santo. vem me incendiar, Vem me incendiar. Aleluia. que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça. Aleluia. Deus conosco, Cleudes. Deus Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, Vem me incendiar. essa casa é sua casa. Nós deixamos Aleluia. ela pra você. Grande Deus. Amém, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus. Esse louvor ele é muito profundo, ele é muito profético. E ontem foi o que o Espírito Santo me conduziu a orar. Senhor, você é bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo aqui. Faça do meu coração a sua casa. Organize o que é para organizar, limpe o que é para limpar, purifique o que é para purificar, tire do lugar o que não é para estar, estabeleça o que é para ser estabelecido. E nós precisamos nos submeter a essa soberania de Deus, porque Deus ele é soberano. Nós precisamos reconhecer, igreja, como Deus fez Jeremias reconhecer que ele era apenas um vaso de barro, que precisava de ser moldado, que precisava de descer na olaria do Senhor e ali ouvir as palavras do Senhor e ver a maneira como Ele trabalha. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele nos resgata, Ele nos lava, Ele nos reconstrói, Ele não nos deixa como os cacos, sabe? O desejo de Deus é que nós sejamos lindos vasos, que resplandeçam a glória de Deus, vasos de barro, para que a glória seja do Senhor, porque nós somos passageiros, somos como a relva, somos como a folha que logo passa, logo murcha, a flor, né, que está ali tão linda, mas daqui a pouco é esquecida, porque já passou. Os nossos dias para Deus são como a palma de uma mão, para Ele não é nada, mas Ele permanece sendo Deus. E o Senhor quer nos levar a reconhecer isso, a nossa fragilidade, a nossa humanidade, o quanto nós somos vulneráveis, mas o quanto sim nós somos dependentes dEle. E bom é ser dependente de Deus, porque aquele que confia na sua própria força, aquele que confia no seu próprio eu, na sua própria capacidade, já perdeu, já é um derrotado. Mas quando mesmo você com pouca força, você eleva a sua confiança no Senhor, você já é mais que vitorioso. Deus não chamou pessoas perfeitas na palavra, nas escrituras. Deus elegeu Moisés, mesmo ele cometendo um assassinato. Não é que ele era um assassino, mas Deus chamou Moisés. Deus elegeu Moisés. Deus elegeu Gomer
quando levantou Oséias ali, o profeta da nação, para poder resgatar aquela prostituta. E Deus disse: olha, eu vou te levar pelo deserto, para que você não chame outros deuses de meu Senhor, mas você vai reconhecer a mim como o único Senhor e Salvador da sua vida. Gomes, não é porque você está nessa vida que você vai permanecer nela, porque assim como uma prostituta, assim é o meu povo de Israel, que se prostitui, que se perverte. Porém, eu tenho um tratamento e eu quero restaurar esse povo. Vocês, a quem eu não chamava de meu povo, serão chamados de povo meu, aleluia. E da sua boca que não procedia palavras de adoração a mim, vão proceder palavras de adoração a mim, porque não há situação em que Deus não possa reverter o quadro. Quando ele tem propósito, segundo a sua vontade, ele escolhe os improváveis, ele trabalha, ele investe onde ninguém quer investir, onde o homem diz: aqui é caso perdido, aqui não tem mais jeito. O Senhor chega e mostra que tem jeito, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Na verdade, para ele nada é impossível, e foi isso que ele fez, e é isso que ele está fazendo conosco. Um povo que outrora vivia nas suas práticas, do seu jeito, como bem queria, na carnalidade, na prostituição, no pecado, nos vícios. Mas o Senhor diz: olha, eu quero te resgatar. Da sua boca não saía palavras de adoração, você não me honrava, mas eu quero transformar você de dentro para fora para que você possa me honrar. Aleluia. Tem coisas em nós, igreja, que só o Senhor pode fazer, e Ele faz. Filipenses 1,6 vai dizer, Paulo diz para a carta, escreve na carta à igreja de Filipe: olha, eu tenho certeza de que o Deus que começou a boa obra em vocês, Ele é fiel para terminar. Aleluia, Ele é fiel para concluir aquilo que Ele começou. Deus, Ele não deixa nada pela metade, Ele conclui, igreja. E nós precisamos nos submeter ao trabalhar do Senhor para que Ele conclua. Porque Deus, Ele é fiel, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nos submetermos, nos rendermos, abrirmos o nosso coração e dizer: Senhor, eu estou aqui. Te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Quero me reconciliar contigo. Aleluia, quero crer mais. Aleluia, quero confiar mais. E Ele completa a boa obra, Ele não deixa nada pela metade. O Senhor, quando Ele chega para trabalhar, Ele trabalha e Ele vai até o fim, sabe? Ele insiste, aleluia, em mim e em você, porque Ele quer concluir a boa obra. Ele não quer somente limpar um cômodo da casa, Ele quer limpar todos. Você entende que o Senhor é fiel? E pela fidelidade dEle, muitas vezes a gente arruma a casa, nós arrumamos a casa, e se a gente parar um pouquinho para sentar ou para se distrair com o celular, já vem aquele cansaço, aí você diz: não, amanhã eu termino. Eu arrumei aqui, amanhã eu arrumo ali. E fica aquela coisa pela metade. Mas quando o Senhor entra em ação, é para concluir. Você percebe que Deus não deixou Jairo na mão. Apesar de ter parado ali por um momento, para poder liberar a cura, para poder liberar a palavra de salvação para aquela mulher do fluxo de sangue. Ele não deixou Jairo na mão. Assim é Deus comigo e com você. Aos nossos olhos a gente pensa: Senhor, não adianta vir mais. A situação já se perdeu. Eu já estou perdido. Sabe, aqui é caso que não se resolve mais. Mas se o Senhor disse que viria, se Ele fez alguma promessa para você, pode ter certeza. Ele não parou porque Ele se distraiu. Ele parou porque Ele estava trabalhando. E muitas vezes o silêncio de Deus não quer dizer que Ele nos abandonou. Aleluia. O silêncio de Deus é sinal de que Ele continua trabalhando. Deus, Ele não se distrai. Aleluia. Deus não se distrai. Muitas vezes Ele fica em silêncio. Mas aí quando a situação aperta, Ele diz: olha, não temas, crê somente. Se eu falei que vou chegar, eu vou chegar. Se eu falei que vou fazer, eu vou fazer. Se eu falei, se eu prometi, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para me arrepender. A boa obra que Ele começou, Ele conclui. E quando Ele termina de tratar com a mulher do fluxo de sangue, igreja,
Ele vai fazer o que ele disse a Jairo que ia fazer. Ele não disse para Jairo que ia chegar na casa dele? Ele não falou para Jairo que ia para a casa dele? Ele foi. Eu não sei o que foi que Deus te prometeu. O que foi que Deus falou que faria em você, nos seus, na sua casa, no seu coração, nas suas emoções, na sua saúde. Eu não sei o que foi que Deus falou. Você sabe. E pode não ter acontecido ainda, pode não ter materializado ainda, mas isso não significa que ele não virá. Só não materializa aquilo que Deus não falou. Tá entendendo? Mas aquilo que saiu da boca de Deus, aquilo que Deus prometeu se cumpre. Aquilo que Deus falou se concretiza. Se saiu da boca dele, pode ter certeza, vai se realizar. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele te fez uma promessa, aleluia, ele pode até ter parado na beira do caminho, no meio do caminho, mas não por distração, não porque ele é displicente, aleluia, mas porque ele continua trabalhando, mas porque a obra precisa ser feita, aleluia, mas ele chega, fica na cola de Deus, como Mardoqueu na porta. Sabe aqueles cachorrinhos que não sai da cola do dono, quando quer ração, quando quer uma bolinha para brincar? Minhas cachorras aqui, eu tenho 2 cadelas fêmeas. Quando elas querem ir pro meio da rua fazer xixi, sabe, andar um pouquinho, que elas ficam muito presas. A gente não deixa muito elas saírem. Mas quando elas querem sair, elas choram. Elas ficam no nosso pé, na nossa cola. E assim temos que ser nós. Lembra da passagem da mulher cananeia? Ela ficou como uma cachorra, literalmente nos pés de Jesus. Aquela que não largava o osso. Que sabia que, aleluia, que ela poderia não receber na hora que ela pediu. Mas que se ela permanecesse, ela ia receber. Muitas vezes nós perdemos bênção porque nós desistimos. Porque nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus, como o Dus falou ontem, né? Quantas pessoas, igreja, dentro dos ministérios, não tem paciência de esperar o tempo de Deus. Vai para macumbaria, vai para outras seitas, religiões que a palavra desaprova, que não estão de acordo. Fazer trabalho, sabe, para querer acelerar. Deus não trabalha com pressa, igreja. E o tempo dele é perfeito. E quando chega o tempo de Deus na minha e na tua vida, ninguém, exatamente ninguém, pode impedir. Vale a pena confiar no Senhor. Eu não estou dizendo aqui que é uma tarefa fácil. Porque bate o desespero, bate o desânimo. A incredulidade, a dúvida entra de verdade. E se nós não vigiarmos, ela toma conta do nosso ser. A gente para de crer. Mas creia. Como ele falou para Jairo, não temas. Eu não menti quando eu falei, Jairo, que ia chegar na tua casa. Eu não menti, Jairo, quando eu falei que a sua casa era alvo de milagre. Mas, Senhor, estão me dizendo para parar de orar porque já está morta. Já morreu. Não tem mais jeito. Mas se saiu da boca de Deus, pode ter certeza. Não confie em mim, não confie em ninguém. Confie em Deus. Confie na palavra. Agarre essa palavra como... Você vê que fé poderosa daquela mulher na Cananeia. Deus disse que não era para ela a promessa. Porque o véu não tinha se rasgado ainda, igreja.
E de fato e de verdade, as bênçãos eram para o povo de Israel, não para os estrangeiros. Hoje não. Hoje a bênção é liberada para todas as nações. As promessas nas escrituras é liberada para todos nós. Mas naquela época não. E ela gritava tanto, que os discípulos disseram: mestre, despede essa mulher. Manda ela embora. Aleluia. E Deus disse para ela, Jesus fala com ela: não é lícito eu tirar o pão dos filhos e dar para cachorro. Não é lícito deixar de favorecer quem eu vim favorecer, quem eu estou fazendo a obra para favorecer você. Aí ela disse: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu sei que eu não tenho direito. Eu sei que eu não sou a favorita. Eu sei que eu não sou, sabe, a mais exemplar. Que eu não tenho a fé que eu deveria ter. Que eu não sou a pessoa mais reta na conduta que o Senhor exige. Eu sei que eu não sou perfeita, eu não sou digna. Mas dos teus pés eu não vou sair. Mulher, quão grande é a tua fé. Vai em paz, porque a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que na mesma hora, imediatamente, igreja, a filha que estava miseravelmente endemoniada é restaurada, é liberta de todos aqueles espíritos malignos. E ela é retratada nas escrituras como um exemplo de fé, que permaneceu e insistiu, mesmo sendo mandada embora, sabe, sendo incompreendida pelos discípulos. Ela alcança, porque ela permaneceu. Porque mesmo em meio àquela situação, ela cria que a salvação vinha do Todo-Poderoso. Não coloque as suas esperanças no homem. O homem promete tantas coisas e não cumpre. O homem é tão falho. Talvez aqui alguém disse para você que ia fazer, que ia acontecer, e até agora nada. E quando nós depositamos as nossas expectativas no que o homem fala, nós nos frustramos. Mas quando nós depositamos as expectativas naquilo que Deus fala, pode aos nossos olhos demorar, mas Romanos 8 vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eclesiastes vai dizer que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E quando eu entendo que o tempo de Deus não é o meu tempo, que a forma de Deus trabalhar não é da minha forma, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, aí eu me acalmo, descanso, lanço a preocupação e digo: Senhor, faça, opere, seja feito conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Tem coisa que a gente quer que aconteça do nosso jeito, no nosso momento, da nossa hora, porque nós falamos, porque nós fazemos, porque nós acontecemos, e aí o Espírito vem e diz: olha, não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito. Você está entendendo que é o Espírito de Deus que vai operar na vida do seu esposo? Você está entendendo que é o Espírito de Deus que vai operar na sua vida? Tem coisas na minha vida que
que precisam ser mudadas. E eu digo, Senhor, se eu me esforçar para tirar, eu não vou conseguir. Mas o teu Espírito pode fazer o que eu não posso fazer. O teu Espírito pode fazer o que eu não consigo fazer. Por isso, Espírito Santo, faça. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Faça o que estiver ao seu alcance. O que passar do seu alcance, lance nas mãos do Espírito Santo de Deus. O que as suas palavras não causaram efeito, o Espírito de Deus é poderoso para fazer. O que você não é capaz de fazer, o Espírito Santo é capaz de fazer. Aonde você não tem força, o Espírito de Deus chega e lhe fortalece. Aonde você não consegue se posicionar e se erguer, aleluia, o Espírito de Deus está à disposição para fazer, para operar, para trabalhar, para transformar, aleluia. Tem coisa que foge da nossa alçada. Tem coisa que foge da nossa realidade terrena, igreja. Tem coisa que é no Espírito. E aí a gente entra no campo espiritual e deixa o Espírito Santo trabalhar e operar. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Espírito Santo sabe nos convencer. O Espírito Santo sabe fazer de forma perfeita. Ele sabe. Tem situações que se a gente pudesse agarrava com as nossas mãos, dava um jeitinho, colocava força ali. E tem coisas que o Senhor está dizendo, eu não quero que você bote sua mão, não quero que você se esforce nisso, deixe eu trabalhar. Deixe eu conduzir, deixe eu guiar, deixe eu convencer. Por isso que ele diz, olha, tomai de mim o meu jugo que é leve e o meu fardo que é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Deixa o Espírito trabalhar. Porque quando chega o tempo oportuno de Deus fazer, Ele faz e faz de forma perfeita. E até o que você nem pediu a Deus, Ele opera e faz. Até o que você nem pensou em pedir, porque não cogitou, não chegou na sua mente, e não é assim que diz a palavra, olho não viu, ouvido não ouviu, não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você está pensando aqui, Deus está pensando assim. Em Isaías ele vai dizer, olha, meus planos não são seus planos, meus pensamentos não são seus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, meus planos, pensamentos, projetos são mais altos que os seus. Amém, igreja? Deus é fiel. Vamos meditar na palavra de hoje. Amém? Nós estamos no propósito investigando as escrituras sagradas. E hoje nós vamos meditar em um cântico. O Salmo de número 48 é um cântico, tá? E ele é muito poderoso. E que o Espírito Santo venha vivificar essa palavra no nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade de nosso Deus, em seu santo monte. Toda a terra se alegra em vê-lo. É a cidade do grande rei. O próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. Os reis da terra uniram forças e avançaram contra a cidade. Mas, quando a viram, ficaram espantados e fugiram aterrorizados. Obrigada, Deus, Deus abençoe. Foram tomados de medo e se contorceram de dores, como a mulher no parto. Poxa, eu não fixei. Tu os destruíste como os navios de Tarsis.
despedaçados por um forte vento do leste. Tínhamos ouvido falar da glória da cidade. Oh, aleluia. Recebe essa palavra, igreja. Guarda ela na tábua do seu coração. Versículo 8 de Salmo 48. Tínhamos ouvido falar da glória da cidade. Mas agora, você percebe que esse é um novo tempo da parte de Deus? Antes você só ouvia falar das promessas, das grandezas. Mas agora, como este povo estava entoando este cântico, você vai entoar. Vimos com os próprios olhos. Oh, rebede candaraia sobre candarabandai. Aquilo que aos seus olhos era impossível de alcançar. Você vai declarar: tínhamos ouvido falar da glória da cidade, mas agora a vimos com os próprios olhos. A cidade do Senhor dos Exércitos é a cidade de nosso Deus, que a manterá segura para sempre. Ó Deus, em teu amor meditamos. Pode receber, Juliane. Rebede candaraia sobre candarabandai. Aleluia. Enquanto adoramos em teu templo, como o teu nome merece, ó Deus, serás louvado até os confins da terra. Tua forte mão direita está cheia de vitória. Alegre-se o povo no monte Sião. Todas as cidades de Judá exultem por causa de teus decretos. Percorram a cidade de Sião. Vão e contem suas muitas torres. Aleluia. Observem os muros fortificados e caminhem por todas as cidadelas, para que possam descrevê-las às gerações futuras. Pois assim é nosso Deus. Ele é nosso Deus para todo sempre e nos guiará até o dia de nossa morte. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse cântico ele vai falar sobre o Monte Sião, a cidade de Deus. É o nome hebraico do monte em Jerusalém sobre o qual ficava o templo. Sião é a cidade de Jerusalém destruída em 586 a.C. e novamente em 70 depois de Cristo. Era o templo que foi erguido, porém foi destruído. Mas aqui eu olho e contemplo com a visão espiritual a Sião celestial. Aquilo que nós só ouvimos falar, mais breve nós veremos com os nossos próprios olhos. E a Bíblia diz que nessa cidade o próprio Deus monta guarda e protege o seu povo. Aleluia. A cidade de Sião transcende qualquer localização geográfica. É o reino universal de Deus retratado como a cidade onde ele habita. Aleluia. Os profetas e os poetas de Israel se referem à cidade de Deus como algo mais extenso que uma cidade física. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fala de uma Jerusalém celeste, o lar espiritual de indivíduos de todas as nações que nasceram de novo pela fé em Jesus Cristo. Hebreus vai se referir de Sião como a cidade mãe. Porque o Senhor não é limitado por fronteiras geográficas. Aleluia. Gálatas capítulo 4. Versículo 24 ao 26. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Paulo fala
na carta ao povo da Galácia, ele fala das duas alianças. Da aliança que representa a lei, que é H, e da aliança de Sara, que representa a nova Jerusalém, a graça de Deus. Essas duas mulheres ilustram duas alianças. A primeira, H, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E H, que é o Monte Sinai, na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sobre a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa a Jerusalém celestial. Aleluia! Ela é mulher livre e é nossa mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Como dizem as Escrituras, alegre-se, mulher sem filhos. Você que nunca deu à luz, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto. Pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito. Tá vendo? Que o que Deus quer fazer na minha vida é pelo seu Espírito, não é pela nossa própria força, não é debaixo de uma lei de escravidão, mas é debaixo do poder do Espírito que é livre. Aleluia. E o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Somos filhos do poder do Espírito Santo que é livre. Não foi por força nem por violência que você chegou aqui hoje. Foi o Espírito de Deus que lhe trouxe. É o Espírito de Deus que está lhe sustentando aqui, que está lhe convencendo, abrindo seus ouvidos para você receber essa palavra. Você entende que você não vem aqui forçado, ninguém precisa colocar uma faca no seu pescoço para você estar aqui. Você tem livre-arbítrio, aleluia. Mas ao mesmo tempo você é governado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus diz, olha, gaste tempo na minha presença, medite na minha palavra, se aprofunde em me conhecer, cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, seja imitador de Cristo. Ouça essa palavra, receba essa palavra, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é perfeito e sabe trabalhar, igreja. É Ele quem nos levanta. É Ele quem coloca temor em nosso coração para obedecer, para seguir as suas direções. É Ele quem nos traz para cá. Porque se não fosse o temor do Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse pelo temor do Senhor, pelo Espírito de Deus, nós não estaríamos aqui. Estaríamos vivendo nossa vida do jeito que a gente queria viver. Mas não é sobre nós, é sobre o Espírito de Deus, que efetua em nós o querer e o realizar de Deus. É sobre o reino, é sobre o céu, é sobre a libertação. Você precisa ser tão livre a ponto de entender que você é governado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós deixamos de ser submetidos ao Espírito Santo, automaticamente nós somos escravos de nós. E ser escravo de nós, ser escravo, aleluia, da carne, é só choro, miséria, sofrimento, desilusão, frustração, aleluia, treva, morte espiritual e física. Não por força nem por poder, mas pelo Espírito. Sabe por quê? Porque aquilo, quando eu sou governado pelo Espírito, quando eu temo ao Espírito de Deus, quando eu me submeto ao governo do Espírito de Deus e deixo o Espírito me convencer, o Espírito trabalhar, o Espírito remover, o Espírito colocar, o Espírito santificar, eu me permito, eu me subjugo a essa autoridade, eu reconheço que Ele tem poder, eu reconheço que nem eu mesmo me conheço, mas Ele me conhece. Aleluia. Quando nós nos submetemos a esse governo,
Nós vamos declarar como o povo entoou o cântico no Salmo 48, verso 8. Antes, tínhamos ouvido falar da glória da cidade, mas agora a vimos com os próprios olhos. Eu lembro de Jó. E ele disse: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conheço porque contigo eu ando, contigo eu caminho. Eu te vi face a face. Antes eu só te conhecia de longe, agora eu te conheço de perto. Antes eu só contemplava as promessas de longe, agora eu palpo as promessas. Antes eu só ouvia falar do que o Senhor ia fazer, agora eu contemplo materializado os teus bem-feitos na minha vida. Aleluia. É a cidade do Senhor dos Exércitos, a cidade de nosso Deus, que a manterá segura para sempre. Aleluia. Nele nós estamos seguros, igreja. Em Deus nós estamos protegidos. A Bíblia diz no verso 3, o próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. Deus protege o seu projeto, Deus protege os seus desígnios, Deus protege o seu propósito, Deus protege, aleluia, a bênção, Deus protege a herança, Deus protege a vinha, Deus protege a plantação, Deus protege o jardim, Deus protege a empresa, Deus protege a casa, Deus protege o filho, Deus protege o casamento, Deus protege a sua vida, Deus protege a sua saúde, Deus protege suas emoções, Deus protege seu coração, Deus protege sua mente, aleluia. O próprio Deus se revela como seu protetor, aleluia. Porque Ele mesmo está em suas torres. E os 7 olhos dele passeiam sobre a terra, contemplando os maus, contemplando os bons, observando os homens em todas as nações. Deus se revelando como onisciente, onipotente, onipresente. Um Deus que não se distrai, mas um Deus que permanece como olhos com chama de fogo. Aleluia. Fitado em nós, protegendo a nós. Ele é o Deus que se revela como sua proteção. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Aleluia. E aqui ele ainda fala, versículo 13: observem os muros fortificados e caminhem por todas as cidadelas, para que possam descrevê-las às gerações futuras. Passe adiante. Ensine o caminho. Mostre o caminho. Contempla as grandezas de Deus. Passa para futuras gerações. Aleluia. Para que elas também possam perpetuar a grandeza desse Deus sobre a terra. Porque uma nova geração já tem se levantado. Deus já começou a chamar a nova geração. Aleluia. E esse é o nosso tempo de passar para a nova geração. Amém, povo de Deus? Aleluia. Deus é fiel. Que palavra tremenda. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Deus é fiel. Aleluia.
Glória a Jesus. Eu vou chamar uma pessoa muito especial aqui. Aleluia. Deus é fiel. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará em nosso meio, nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Seja o nome do Senhor. Bom dia, né? Eu ia dar boa tarde. Bom dia, preciosa. Bom dia, minhas irmãs. Que honra. Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Vivi. É uma honra ter você aqui. Amém. Deu tudo certo, graças a Deus, né? Deus, como você disse, se Deus deu a palavra, Ele, né, Ele tá no controle de todas as coisas. E Deus, Ele é perfeito. Então, quer dizer que Deus é bom e que Ele está cuidando todo momento, às 24 horas do dia. Então, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Né? Eu já peguei, né, metade aí da sua ministração, mas eu muito recebi. Né? Deus falou. Depois eu volto para assistir do início. E é tudo em concordância, né? E enquanto eu trabalhava, eu dizia, Senhor, o que é que o Senhor quer nos trazer nessa manhã, né? O que é que o Senhor, Ele quer falar para o seu povo? Porque estão ali para receber do Senhor e não de mim. Não de Faela, de nenhuma das ministras, e sim do Senhor. Então, guia a gente, nos dá sabedoria para falar o que é que o Senhor tem para o teu povo. Aleluia. E aí ele me deu Tiago, 1 Tiago, versículo 2. Aleluia. Porque, Faela, nós estamos num tempo de muita provação. Eu até conversando com o Senhor e eu dizia, Senhor, por que esse tempo tem sido um tempo de tantas provações, de tantas perseguições, de tantas afrontas? Aleluia! Mas é um tempo de provação para poder a gente ser aprovado, igreja. Aleluia! A gente tem que começar a olhar com outros olhos para essas provações. Porque se a gente tem um Deus que tudo pode, um Deus poderoso, um Deus presente, nós já somos mais que vencedores. Aleluia! E aqui em 1 Tiago, no versículo 2, ele fala sobre a fé e a perseverança, que é isso que nós cristãos estamos precisando ter nesse tempo. É mais fé e mais perseverança. Diz assim, meus irmãos, considerem motivo grande. Aleluia. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus, generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Mas quando pedirem, faça com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Até aqui. Aleluia.
Então a gente tem que olhar com outros olhos e começar a se alegrar. Eu sei que é difícil, porque eu passo. A todos os momentos nós passamos por provações. E às vezes a gente chega hoje mesmo, antes de Deus me dar essa palavra, eu estava indagando, Senhor, por que tanta fúria? Por que tantas provações? Por que tantos levantes? E aí o Senhor veio, aleluia, e me deu Tiago 1, versículo 2. Ei, se alegra. Começa a ver com outros olhos. É tempo de provações para poder vir as aprovações. Aleluia! Porque quando eu ponho você em prova, quando eu ponho você na prova, é onde sua fé é provada. É onde eu vejo qual o tamanho da sua fé. Eu vou lhe testar. Para eu ver o tamanho da sua fé. Aleluia. Aleluia. E aí cresce a perseverança. Quando a gente dá lugar para a nossa fé, não, Senhor, eu creio em Ti, então eu vou perseverar, porque eu sei que maior é o Senhor, e o Senhor está comigo. Então eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu vou avançar. Oh, aleluia. E aí a perseverança aumenta. Quando nossa fé é provada, a perseverança, ela tende a aumentar. Em quem você tem crido? Não é no Senhor? Então persevera até o fim. Aleluia. Aleluia! Grande E é necessário que cresça. Cresça plenamente. Aleluia! Que aqui na Bíblia diz que é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros. Para alcançar a maduridade, a gente tem que aumentar a perseverança, a fé. Só quem é maduro, aleluia, é quem tem a fé e a perseverança lá no alto. verdade. Lá no alto. Para a gente ser completo, tem que aumentar a nossa fé, a nossa confiança. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tá, Senhor, não sei como fazer, peça sabedoria. Porque muitas vezes a gente não sabe. Sim, porque a gente não tem o controle de todas as coisas. Então, vem situações e a gente não sabe o que fazer. E é para isso que aqui no versículo diz, se alguém precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus. Ele é generoso e você vai receber. Ele não vai repreender a gente por falta de sabedoria, né? Porque ele tem. Aleluia. Aleluia. Ele vai dar sim. E a gente vai conseguir passar por isso. Aleluia. Eu quero dizer à igreja que se estiver passando por provações, peça sabedoria ao Senhor. Clame ao Senhor. Ele não vai te repreender e nem vai deixar de lhe dar sabedoria porque você está clamando, não. Aleluia. O Senhor vai descer com estratégia sobre a igreja. E venceremos essas provações. Aleluia. Aleluia. Não temas. O Senhor é contigo. Nada é por acaso. Aleluia. Agora, quando pedir, peça com fé. Não adianta a gente vir orar e não crer que o Senhor vai nos dar. Verdade. Igual Dulce falava ontem. É muita concordância, porque ela disse, agora tem que ter fé, tem que crer que o Senhor faz. Não adianta só pedir e não, e duvidar. Aí você não vai ter mesmo, não. Se você crê no Deus que tudo pode, que faz, um Deus que é dono do ouro e da prata,
um Deus que é todo poderoso, um pai que quer o melhor para os seus filhos, você sabe que ele vai dar o melhor para você e que ele vai fazer. E que ele vai descer com estratégia, que ele vai descer com a revelação, ele vai descer com o entendimento, com a sabedoria, e você vai conseguir, porque é ele quem te capacita, é ele quem me capacita. Aleluia! Aleluia. A gente não pode, é igual aquela passagem que diz, ou você é frio ou é quente, não dá para ser morno. Ou você crê ou não crê. Agora ficar dividido, aleluia, aleluia. Aí você se afunda. É verdade. Aí você começa a afundar. Por que Pedro começou a afundar? Porque duvidou. Verdade. Porque a fé dele não estava 100%. Não estava 100%. Porque se tivesse, ele não tinha começado a afundar. E mesmo assim somos nós. Como eu recebo, Senhor? Como eu recebo? Porque muitas vezes, Faela, a gente olha e diz assim, mas Senhor, o Senhor disse que está aqui. Mas por que está essa tempestade? Por que o barco está balançando tanto? Se o Senhor disse que está aqui. Aí o Senhor está mandando eu ir. E por que, Senhor, está assim? Meu Deus. Aí é quando começa a afundar. É verdade. Aí hoje, quando o Senhor me deu essa revelação, eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Se eu estou duvidando do teu poder, tem de misericórdia, Senhor. Está repreendido em nome de Jesus. Ou eu creio ou não. Aleluia. Então, aumente minha fé, Senhor, para que eu venha perseverar. Porque não é fácil. Não é fácil. Aleluia. Aqui na palavra diz, porque mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a água, como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Quem duvida pode ser guiado por qualquer coisa. É isso que o entendimento que o Senhor me deu. Quem duvida pode ser guiado por qualquer coisa. Aí chega um aí e diz assim, não, faz assim. Aí chega outro, faz, não, faz assim. Aí tu fica igual a onda do mar, sendo empurrada e jogada pelo vento. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E não sai do canto. Aleluia! É nesse momento que nossa fé é provada. Quando te dizem, ei, não vai por aí. Aí, mas tu já tem a palavra que o Senhor mandou tu ir. Aí começa a vir as provações, aí vem um e diz, não, para. Aí vem outro e diz, não, vai. E onde está a tua fé? Tu vai continuar na palavra ou tu vai agir por o que os outros estão falando? Aleluia. Aí tu vai ficar igual as ondas do mar. Aí tu vai ser igual o Pedro, tu vai afundar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vai ter levante sim, vai ter provações sim. Principalmente nós que andamos guiados pela palavra, por o Senhor. Nós andamos na contramão do mundo, igreja. Você já tentou andar com um carro numa contramão? É complicado. Assim somos nós. O mundo diz assim, ó, vai por aqui, é aqui. Só que o Senhor diz, a palavra diz que não é pela mão do mundo, não. É igual a porta. A porta estreita é mais complicada, é mais difícil de passar, mas é a porta correta. É o caminho correto. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
E aqui e ele no versículo 7 diz assim: ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Quem? Quem anda igual Dulce botar aí, cocheando em dois pensamentos. Quem anda duvidando. Aleluia. Quem anda ouvindo vozes que não deve ouvir. Quem vive sendo guiado por vista. Não espere receber coisa alguma do Senhor, porque não vai receber. Aleluia. Porque tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Então eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda mente instável, pelo poder que há no nome de Jesus. Toda seta de dúvida caia por terra, em nome de Jesus. Ou tu é frio, ou tu é quente, mas não seja morno. Pelo poder que há na palavra, no nome do Senhor. Nós somos guiados por fé e não por vista. Glória a Deus. Creia que Deus vai descer com sabedoria. Deus vai descer com estratégia. Isso não é para a morte, mas para a salvação. Essa palavra que Deus nos deu aqui hoje é para dizer: persevera, porque eu estou contigo. Aleluia. Persevera, não duvida. Mas persevera, porque é onde eu estou te provando que eu vou te dar a aprovação. Aleluia. Deus me levou lá em Deuteronômio, capítulo 8. Apenas no versículo 2, onde diz assim: Deuteronômio 8, 2. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto. Estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Aleluia! Deus colocou o seu povo ali pelo deserto, foram 40 anos. Foram 40 anos humilhando e pondo-os à prova, porque Deus queria ver o caráter. Deus estava provando, igreja, para ver se eles obedeceriam ou não os mandamentos. Aí você acha que Deus não faz também, não permite? Deus permite. Deus permite todas as provações, todos os levantes, porque Ele quer caráter aprovado. A gente tem que começar a olhar com outros olhos, clamar ao Senhor, para que a gente olhe com outros olhos. Fácil não é, mas pela misericórdia, a misericórdia do Senhor nos alcança e nos dá sabedoria, discernimento, para ver que isso são provações permitidas pelo Senhor para que a gente passe e tenha o caráter aprovado. Possamos ser aprovados. A gente não tem que viver nesse mundo, é como eu estava dizendo, eu não tenho que viver nesse mundo clamando por aprovação de homem, de coisas terrenas, porque não vai ter. A decepção vem de onde a gente menos espera. Mas do Senhor, é do Senhor que a gente tem que estar clamando por aprovação. Aleluia. É do Senhor que a gente tem que estar clamando. Aleluia. Então, igreja, eu sei que os levantes estão grandes, as provações estão grandes, mas eu venho na parte do Senhor te dizer, começa a olhar com outros olhos, porque isso aí é Ele forjando teu caráter. Aonde está teu coração? Ele provando tua fé e te dando perseverança.
perseverança. Eu digo aqui que você não vai retroceder, mas você vai avançar. Aleluia. Se Deus mandou ir, vá. Se Deus mandou ficar, fique. Aleluia. Aleluia. Se não está tendo estratégia, clama que Ele vai te dar. Nesta manhã, Ele desce com estratégia. Aleluia. Aleluia. Porque Ele está querendo te aprovar. Assim como Ele estava provando aquele povo no deserto, Ele também nos pondo em prova para ver onde está nosso coração. Aonde está o meu e o teu coração. Aleluia. 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 É muito forte isso, porque muitas coisas a gente não entende, Faela. Muitas coisas, e principalmente quem tem chamado. Todos nós temos, mas para quem já vive o seu chamado, é confronto em cima de confronto. Confronto em cima de confronto. Né? Mas, aleluia. Queria achar outra palavra aqui, no qual o Senhor falou. Aleluia. E em Romanos 5. Em Romanos 5 vai dizer a mesma coisa. Em Romanos 5 vai dizer, aleluia, que também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. Aleluia. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. Deus me ama, Deus te ama. Ele quer te fazer, Ele quer te levar a um nível maior. Aleluia. Não é para a morte, mas é para a vida. E uma vida santa. Aleluia. Uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. O Espírito Santo está comigo e contigo. É a prova do amor de Deus. Aleluia. Então Ele está cuidando. Ele está cuidando. Ele está no controle. Aleluia. Eu vou contar um testemunho aqui, porque cabe. E eu até disse a Dulce, eu compartilhei isso com ela. E eu disse a ela que eu ia testemunhar. Eu ia testemunhar, porque quando Deus age, a gente não tem que ficar só para nós, só reter. A gente tem que testemunhar para que o nome dele seja engrandecido. Então, assim, desde que eu me mudei para cá, a fúria é grande na internet. Por quê? Porque o inimigo sabe que eu preciso da internet, porque é aonde eu faço a obra, né? Se Deus me chamou para o ministério online, então eu necessito da internet. E quando eu me mudei, eu fiquei quase 2 meses. Nenhuma empresa, né, queria instalar aqui, porque tem um problema com a fibra ótica e tudo. Os comentários desativaram. Não aparece para mim. Poxa, aqui tá normal. Então, foram 2 meses eu tentando contratar alguma empresa e tinha várias dificuldades. Eles não queriam atender aqui, também porque eu não falava e eu precisava sempre de alguém. Mas, enfim, com 2 meses certinho eu consegui uma que decidiu atender aqui em casa. Quando chegou o cabo, a tubulação, como é interna, não subia para aqui. Meu Deus. Aí o engenheiro que veio, ele disse, não vai ter como instalar. Porque eu já olhei toda tubulação, não dá. Não tá ligado, eu não entendo, eu sei que não dava. Eu disse, meu pai.
Aí ele disse, eu vou deixar o modem lá no térreo. Aí eu disse, mas se eu moro no primeiro andar, como é que eu vou fazer? Deixou o modem lá. Aí eu disse, Senhor, e agora? E já ia começar a pagar, porque ele veio, ele fez o trabalho dele, começa a contar. Aí eu fui, eu disse, eu vou deixar o modem então lá embaixo mesmo, e eu vou comprar uns fios, e eu mesmo vou puxar minha internet aqui para cima. Fui Eita, e puxei a internet, fez todo um trabalho, botando aqueles pregozinhos para encaixar, né, ali certinho, porque como é condomínio, às vezes iam achar ruim. E eu fiz tudo certo, coloquei os pregos para segurar o fio no cantinho da parede, subi as escadas, deu certo. Amém. Quando foi semana, não sei se foi semana passada ou foi semana retrasada, os proprietários, os landlords, que chama aqui, vieram. E quando viram o meu cabo sendo puxado lá de baixo aqui para cima, me ligaram. E aí, como eu não sei falar, eu pedi para que eles me mandassem um e-mail. Quando eu recebo o e-mail, eles estavam pondo uma multa em cima de mim, porque eu tinha puxado e que era para eu tirar a minha internet, porque eu puxei o fio lá de baixo, que não pode. Eu disse, Senhor, e uma multa de 350 libras por conta de um cabo. eita, Jesus. Aí eu já comecei, aí eu clamei logo ao Senhor, disse, Senhor, eu tô entendendo que a fúria tá grande, mas eu vou continuar a obra. Eu vou continuar. Me dá paz, Senhor. Me dá paz. Aleluia. E aí eu fui e mandei um e-mail. Eu disse, Senhor, eu não vou ter como pagar isso agora. Porque os custos aqui é muito alto quando vem internet ou aluguel e tal. E aí, mas o Senhor sabe todas as coisas e eu vou descansar em ti, porque quem me chamou foi o Senhor. Eu não vim parar nesse ministério online por acaso. E foi o Senhor, foi a palavra que me mandou ir. Então, o Senhor, aleluia, o Senhor cuida de tudo. Aleluia. E aí eu mandei um e-mail para lá, explicando tudo, e eu disse que o Senhor vai tocar no coração deles. O Senhor vai tocar, e o Senhor vai amansar. E eles vão retroceder essa multa. Quando foi hoje, para honra e glória do Senhor, eles me mandaram outro e-mail, me pedindo desculpa, porque eu mandei, né, toda, que não puxava fio por a tubulação interna que eles fizeram e tal. Eles falaram, a gente volta atrás, não vai pagar a multa e eu ainda vou mandar um eletricista para ajeitar o seu cabo, para fazer tudo certinho. Eu disse, oh, Glória! Menina, eu fiquei... Aí eu disse a meu esposo, eu disse, tá vendo como Deus é lindo? Porque na hora ele ficou muito agitado. Meu Deus, 350 libras e não sei o quê. E, Flávia, Deus me deu uma paz que em meio à fúria do inimigo, querendo tirar, mexer no financeiro e tudo, e não ia mexer só no financeiro, mas também ia ser toda uma logística, porque eu ia ter que, não sabia como ia ser para as lives. E aí, mas Deus me deu uma paz tão grande. E aí eu mandei o e-mail e depois de quase uma semana, 2, eu não sei, eles me respondem falando que não vai mais ter multa para eu pagar e ainda vai mandar um eletricista consertar aqui. Eu disse, olha, Deus ele é muito fiel, por isso que eu digo, igreja, que em meio às provações a gente tem que estar olhando para o alvo. Aleluia. Se eu tivesse me revoltado, se eu tivesse, talvez, ou então, sei lá, agido com minhas próprias mãos, ter pago a multa, eu não ia ter espaço para que minha fé fosse provada e aprovada e minha perseverança crescesse. Mas aí eu descansei, porque foi o Senhor quem mandou eu vim, então o Senhor se responsabiliza. Não tem aquele ditado, quando Deus manda ele pagar a conta,
Aleluia. Ele paga a igreja. Aleluia! Ali o povo no Egito, quando se viu em frente, tinha o mar na frente e o exército de Faraó atrás para atacar. E aí, o que é que eu vou fazer? Olha para o alvo, Jesus, e ele vai, o mar se abre. O mar se abre. Então, é como aqui diz, ei, alegra-se, porque é aí que Deus está provando. Glória a Deus. Em quem tu confia? Aonde está teu coração? E para honra e glória, Deus me honrou. Eu não vou pagar multa, porque foi Ele quem me mandou. Agora, quando a gente não obedece, aí a lapada vem. Mas quando a gente está em obediência, confia que Deus faz. Deus faz. Então não é à toa que você está passando, que nós estamos passando por provações. Não é. É porque Ele quer nos aprovar. Ele quer forjar nosso caráter. Aleluia. E vai vir coisa boa. E vai vir coisa nova. Só a aprovação de Deus, isso é tudo para nós. Amém, igreja? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Muito recebi, Vivi. Deus puro na sua boca, né? Falando face a face. E eu estava em oração antes de entrar na live. Eu disse, Deus, eu não sei o que foi que o Senhor colocou no coração de Vivi para trazer, mas eu já quero concordar e ligar na terra, né? Para que seja ligado no céu a palavra, porque é pela palavra que nós alcançamos, né? Interessante que foi muita concordância, porque antes de você entrar, o Espírito Santo me trouxe a passagem da mulher cananeia, né? Que ela não tinha direito. Ela não tinha direito àquela bênção. E eu abri aqui em Mateus 15, 21. Eu quero ler rapidinho. Diz assim a palavra. Então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra. Olha que forte. Em resposta. Então os discípulos insistiram com ele. Mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher, fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez, Senhor, ajude-me. Jesus respondeu, não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E, no mesmo instante, a filha dela foi curada. Oh, glória. Aleluia. Meu Deus. Muita confirmação, né? Porque Deus provou aquela mulher. Primeiro, ele não respondeu, fingiu que ela não estava nem falando. Imagina isso, ele falar com uma pessoa que lhe ignorar. A pancada, né? Tem pessoas que de primeira nisso aí já cai fora. Por ser ignorada. Ela foi ignorada por ele. Quando ela foi de novo, os discípulos, manda ela embora que ela não para de gritar. Ela já recebeu aquela afronta dos discípulos. Da terceira vez, quando ela foi, tomou uma repreensão e disse, ei, você não tem direito não, porque quem tem direito são as crianças, você é uma cachorra. Aleluia. Aí ela mesmo assim, olha a perseverança dela crescendo. A fé sendo provada, os estágios da fé, da provação aumentando, porque quando a gente pensa que não tem mais para onde ser provado, Deus mostra que ainda pode provar. E aí, e ela perseverando. A perseverança crescendo no coração dessa mulher. E ela alcançou o milagre dela. E aí, muita concordância com o que Tiago fala, né? Ela perseverou. Ela permaneceu. E é muito séria essa questão, né? Da mente dividida. Como é um perigo para nós quando nós estamos assim. Em Isaías 26, eu estava meditando. Isaías 26, 3. É um cântico. E aquele povo estava cantando acerca da cidade do Senhor, né? E aí eles disseram, ó, tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti.
Deus guarda Aleluia. na perfeita paz. E é verdade isso, porque quando nós não estamos firmes, vem logo a confusão, vem logo a falta de paz. Mas quando nós nos firmamos naquilo que Deus fala, a paz reina. A paz, Glória a ela Deus. reina, não é verdade? E aí o Senhor nos chama para esse estágio, né? Para essa estabilidade. Ele tem estabilidade, ele tem equilíbrio, ele tem paz, né? Ele tem firmeza. As coisas de Deus, elas são firmes. Elas não são como folhas levadas ao vento. Mateus 7 vai dizer que se você ouve a palavra e coloca em prática, você é comparado a um homem prudente que construiu e edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, mas ela não caiu. Mas se você ouve e não põe em prática, você é comparado a um homem insensato que construiu e edificou sua casa sobre a areia e quando as provações vieram, ela desmoronou. E Deus não quer que a gente venha desmoronar, né? Aqui é o cuidado de Deus, e eu muito recebo essa palavra. O Senhor não nos chamou para que a gente desmorone, para que a gente afunde, para que a gente fique com a mente dividida ou que fique com o coração com pouca fé, né? Como diz Zacarias. Clamou tanto por aquele milagre, quando o milagre chegou, ele não creu. Ele simplesmente duvidou do poder de Deus e ali a sentença para ele foi a perca da voz, né? E muitas vezes nós perdemos crédito com Deus quando a gente duvida do poder dele, quando a gente duvida do cuidado dele. Você vê, em Deuteronômio que você falou, é muito forte. O próprio Deus humilhou aquele povo no deserto. Foi o próprio Deus que humilhou a mulher cananeia para saber até onde ela ia, para saber se ela iria perseverar. Aí lá na continuação, eu li aqui enquanto você estava lendo, que ele permitiu a falta de comida. E assim é conosco. Deus permite a falta do recurso, Deus permite as contas atrasarem, Deus permite a cobrança chegar, Deus permite a enfermidade bater na sua porta, mas é porque Ele quer aprovar o nosso caráter para saber se nós vamos perseverar. Ele quer que a nossa fé seja uma fé firme, que mesmo sem ver, continue crendo, continue perseverando como essa mulher cananeia, né? Para que a perseverança e o nosso caráter ele seja aprovado. E eu muito recebo na minha alma essa palavra, porque só Deus contempla o nosso secreto, só o Senhor contempla o nosso deitar, o nosso levantar, a nossa petição, a nossa oração diante dele. Como está a nossa fé, como está o nosso coração, aonde é que está o nosso coração, né? E aqui é o cuidado de Deus. Eu vejo isso, Vivi, como um cuidado de Deus para nós. Para dizer, olha, eu permito as provações, eu permito as situações, mas eu não tenho prazer de ver você afundando. Você percebe que quando Pedro afunda, o Senhor se apressa e socorre ele. E socorre ele. O Senhor ele chega como um socorro, porque ele não tem prazer de nos ver afundando, de nos ver perecendo. O Senhor tem prazer de nos ver prosseguindo. E é isso que ele quer fazer conosco, nos tornar filhos maduros que prosseguem. Deus não quer que a gente permaneça para a vida inteira engateando. A comida, quando eu estava engateando na fé, era uma. Quando eu comecei a me segurar ali nos móveis espirituais e a começar a dar os passinhos, a comida foi outra. Quando eu aprendi a andar e cresci em estatura, a comida é totalmente diferente. E o Senhor não vai voltar a dar leite a quem já provou de um caldo muito grosso. Ele não quer que a gente retroceda na fé, ele quer que a gente avance. É o desejo do coração de Deus, o nosso crescimento, até alcançar a estatura de varão e de varoa perfeito. De glória em glória, de fé em fé, até ser dia perfeito. Porque as provações de Deus, elas não vão parar. O verdadeiro descanso é só na glória, Vaz. Verdade. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estamos em peregrinação, como aquele povo do Salmo 126. Eu creio na restauração de cativeiro, mas o verdadeiro descanso é só na glória. Enquanto estivermos aqui, é terminando uma luta, começando outra, saindo de um deserto, entrando em outro. Sendo provado aqui na nossa estrutura, quando a estrutura crescer, aí Deus vai provar de outra forma, até ser dia perfeito, porque o desejo do coração de Deus é a salvação da nossa alma. Então, enquanto nós precisarmos ser provados, o quanto nós precisamos ser provados, Ele não vai medir esforço de provar, para que a gente seja aperfeiçoado e alcance a glória, e alcance o reino, alcance a salvação. Esse é o desejo de Deus. Porque tudo isso aqui vai passar, o Instagram vai acabar, até o nosso fôlego de vida vai acabar. E Deus, ele usa o nosso passageiro, o nosso deserto aqui na terra, para nos aperfeiçoar para a terra prometida,
que é o céu. Deus está falando sobre o céu, a salvação da nossa alma, que é a eternidade. Não adianta viver uma vida medíocre, mediana, de todo jeito aqui na Terra, para quando morrer não tem reencarnação, não. Isso é mentira de Satanás. Erebede candaraia sobre candarabandai. Isso é conversa para boi dormir. Depois que morre, segue-se o juízo. Não tem mais outra oportunidade de se reconciliar com quem ficou brigado, com quem não liberou perdão. Ou libera perdão agora, ou se morrer hoje, nada feito. O Senhor, ele quer nos preparar para esse reino vindouro. O povo do Salmo 48 entoou o canto, os filhos de Asaf. Nós ouvimos falar, mas nós sabemos que um dia nós iremos ver, contemplar com os nossos olhos a Jerusalém celestial. Nós vamos contemplar. Nós vamos contemplar. E é por isso que nós estamos sendo provados, amassados, afunilados, passando pela fornalha, passando pela cova, é leão rugindo, é perseguição de um lado, é incompreensão do outro, sabe, é decepção, é traição, é tanta coisa que o Senhor permite, mas para provar o nosso caráter, para forjar a perseverança e a nossa fé nele. Em nome de Jesus, eu muito recebo essa palavra, porque Deus sabe do que eu precisava ouvir nessa manhã. E o meu desejo, a minha oração, é que Ele venha aperfeiçoar as nossas vidas. É que Ele venha nos moldar ao seu caráter. É por isso que eu tenho clamado. Quando eu venho clamar por alguém, Vivi, eu já tenho clamado muito por mim, porque eu aprendi que não adianta orar pelos outros se eu não estou salva. Não adianta clamar pelo caráter dos outros se o meu caráter não está formado em Cristo. Não adianta querer a transformação do outro se eu não sou transformado. Então eu começo a clamar por mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Molda meu caráter. Me ajude a ser parecida contigo. Porque primeiro é em mim. Então eu aprendi que a verdadeira transformação acontece primeiro em mim para depois acontecer nos outros. Porque não adianta ver a transformação nos outros. Deus não quer que a gente fique só se edificando com o testemunho dos outros. Você vê, você contou seu testemunho, já teve gente que se identificou, mas você precisou passar, porque senão você só estaria se baseando na fé dos outros, contando o testemunho dos outros. Você precisou passar e assim somos nós. Tem coisa que o Senhor permite a gente passar os estreitos, as faltas que Ele permite passar, para a gente também contar o nosso. Olha, eu passei por isso, mas o Senhor chegou. Eu passei por essa dificuldade, por essa escassez. Faltou comida, faltou feijão, sabe? A luz cortou, o dinheiro do cartão faltou, a cobrança chegou, a enfermidade bateu, mas o Senhor chegou. E aí Ele permite, né, a nossa fé ser provada para que a gente possa declarar: eu passei e eu estou vivo. Como você falou, não é para a morte. Não é para a morte. Lázaro precisou passar por aquele processo. Depois de 4 dias no túmulo, ele saiu daquele túmulo. A filha de Jairo precisou adormecer para quando Jesus chegasse, removesse os zombadores da casa. Quando Jesus dizia: olha, ela não está morta. Aleluia. E muitas vezes a gente se acha assim. Tem dia que a gente acorda e a gente diz: Senhor, chega aqui na minha vida. Tem dia que a gente entra numa live como essa, só o pó. Aleluia. Por dentro só Deus sabe como é que a gente está. Alimentando com trigo, né? Como se fala, e comendo palha. Mas o Senhor vem, quando Ele chega na nossa causa, Ele diz: não está morto, apenas está adormecido. E Ele traz de volta a vida. E aí muitas vezes Ele permite a gente passar por esses vales, por essas provações, para a gente provar e ver a bondade de Deus. Salmo 34 vai dizer: provem e vejam como Deus é bom. Provem e vejam como Deus é bom. E para provar da bondade de Deus, tem que passar pelo que não quer. Tem que ouvir o que não quer. Tem que fazer o que não quer. Tem que renunciar à sua vontade, sua carne. Tem que passar pelas provações. Suportar o silêncio de Deus. Menino, não é brincadeira, não. Só quem sabe aqui o que é provar do silêncio de Deus sabe do que é que eu estou falando. Só quem sabe aqui o que é passar pelo tempo de escassez que o próprio Deus permite sabe do que é que eu estou falando. Enfrentar as batalhas, as enfermidades, as provações, né? Mas em tudo isso nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nada. E eu muito recebo, Vivi, essa palavra. Eu só mencionei aqui porque você não tinha entrado ainda na live, mas foi pura concordância o que você falou de Tiago, né? A fé da Cananeia, ela perseverou. Era sobre isso que o Espírito Santo me inclinava a falar, né?
Quando a filha de Jairo morreu, que foi que vieram dar o diagnóstico para ele? Jairo, para de orar. Aleluia. Sai dos pés do Senhor, Jairo, porque já morreu. Grande. Arabandai, Assobrecandarabandai. E aí Jesus disse para ele, não temas, crê somente. Jesus estava provando a fé de Jairo para saber se Jairo ia sair, porque não tinha recebido a resposta na hora que ele queria, ou se Jairo ia permanecer. E o Senhor permite o silêncio, o diagnóstico contrário, a porta na cara, a porta fechada, as provações para saber se a gente vai verdadeiramente, nós estamos sendo provados. Verdadeiramente. Tem hora que eu me pego assim, eu digo, Senhor, eu não estou entendendo mais nada. Porque quando eu penso que agora vai, aí o Senhor permite, mas ontem eu estava arrumando a casa, e quando eu abri a geladeira, o Senhor falou comigo, filha, tu não percebe que eu te provo? Rebede candaraiá sobre candarabandai. Não percebe que eu te provo? Aleluia. Que esse demônio só te oprime até a hora que eu quiser. Grande. Arabandaiá sobre candarabandai. Aleluia. Tu não percebe que eu te provo? Eu digo, percebo, Senhor. É uma aprovação. O Espírito Santo bradou e eu ouvi a voz dele falando comigo. Não percebe que eu te provo? Aleluia. E nós precisamos discernir quando é prova de Deus. Tem coisa, igreja, que a gente não vai atrás, não. É Deus que traz a situação. Tem situação que a gente busca. A gente vai com os nossos próprios pezinhos para a cova, para o aço do passarinheiro. Mas e quando a situação se apresenta assim, eu não busquei, não, por isso. Jó não buscou, pelo contrário. Jó era reto, íntegro, tinha caráter, se desviava do mal, tinha comunhão com Deus, oferecia holocausto para Deus remover o pecado dos filhos. Deus provou Jó. Jó não fez por onde passar por tudo aquilo, não. O próprio Deus provou ele. E aí, vamos adorar? Vamos murmurar? Tem como aquele louvor, questiona ou adora. Questiona ou adora. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Questiona ou adora. Ou questiona ou adora, meu irmão. Não tem o que murmurar, não. É adorar e ver as coisas acontecerem e perseverar nos pés do Senhor. Porque nós estamos passando por esse tempo de provação. Mas eu creio em nome de Jesus que o Deus que permite a provação é o Deus que já tem a aprovação preparada para nós se a gente permanecer. Não é o desejo de Deus a gente fugir. Não é a solução de Deus fugir da situação. A solução é perseverar. Persevera que a vitória já é tua. Amém? Vivi, eu me sinto muito honrada por ter você aqui. Deus verdadeiramente tem feito uma linda obra na sua vida. Só quem não tem visão espiritual não enxerga isso. E o Espírito Santo tem crescido, tem brilhado na sua vida. E eu creio em nome de Jesus. Que assim como ele brilhou na vida de Elias, assim ele brilha na sua vida. Nessa nação que ele te mandou. Nessa terra estrangeira, o Senhor brilha. A Bíblia diz que Elias estava no Querite. Mas quando o recurso ali acabou, Deus mandou ele para a casa de uma viúva. Porque Deus já havia ordenado a viúva sustentar Elias. Aleluia. Já tem viúva preparada para suprir as tuas necessidades neste lugar. Porque o Deus que manda se responsabiliza. O Deus que aponta, paga a conta. Não vai faltar nada. Vai haver multiplicação. Porque quem ouvir a voz de Deus e obedecer, aleluia, e te favorecer neste lugar, vai viver multiplicação da parte de Deus. Porque Deus ainda fará milagre, prodígio e maravilha, assim como fez na vida de Elias. E através da vida de Elias, assim o Senhor fará nesta nação, na tua vida e através da tua vida. Feliz aquele que te favorecer neste lugar, diz o Senhor. Feliz será aquele que ouvir a minha voz para te beneficiar nesta terra. Porque foi Deus que mandou, aleluia, Elias para a terra de Sidom. Tinha muitas viúvas em Israel, mas por falta de fé, Deus fez milagre em outra nação. Erabandai, sobre Candarabandai. Aleluia. Aparentemente é uma nação fria, é uma nação que adora outros deuses, é uma nação que você não vê o avivamento, mas é aí que ainda tem fé. É aí que Deus quer fazer milagre, assim como operou na região de Sidom. Em Israel, ele não viu tamanha fé como viu na região de Tiro e Sidom, na vida daquela mulher cananeia.
Aleluia. É aí que Deus vai fazer o improvável, que Deus vai operar milagre e maravilhas, e você vai contar dos testemunhos e dos feitos do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém. Que honra. Eu que agradeço, Faela, por essa rica oportunidade. Eu sei que esse convite não é só você, é o Espírito Santo que põe no teu coração, né? Não é você quem me convida, é o próprio Deus. Né? Ele só lhe usa para poder fazer, mas é o próprio Deus, né, que nos convida. E como eu sou grata e como eu fico honrada por isso, porque como é bom vir falar de Deus, falar das grandezas, né? Do que ele faz, de quanto ele é presente, quanto ele é bom. Aleluia. E é a pequena coisa que eu posso fazer, porque ele já fez tanta coisa, isso ainda é pouco. O que a gente faz ainda é pouco para a grandeza do nosso Deus. Né? Então, o que eu tenho é só gratidão, gratidão por esse ministério, gratidão por a vida de vocês, gratidão por área sobre nações, porque Deus se faz presente no nosso ministério, Deus se faz presente, né? Eu fico olhando, assim, os mínimos detalhes, como diz a irmã Maria das Graças, o cuidado deles, sabe, Faela? Ao sair do trabalho, eu já saí um pouco atrasada, já era mais de meio-dia quando eu saí da casa, e eu correndo para pegar o ônibus, aí o ônibus, eu olhando no aplicativo, só ia passar daqui a 10 minutos, e eu dizia, meu Deus, quando eu olho, já vi um ônibus. Aí eu olhei para o céu, eu disse assim, Senhor, como o Senhor cuida nos mínimos detalhes? Aleluia. E a gente tem que começar a contemplar, nas pequenas coisas, sabe, Faela? Que a gente vê, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que servem ao Deus, ao nosso Deus. Porque ele tinha convite e ele cuidou de tudo. Ele cuida da igreja. É mais uma prova, aleluia, mais uma prova que a gente, quando é Deus quem faz, quem manda, ele se responsabiliza. Ontem no áudio você disse, Vivi, vamos esperar, porque se Deus falou, ele vai se responsabilizar e vai ocorrer tudo bem. E ocorreu por honra e glória do nome do Senhor. Aleluia! Eu só vejo Deus no nosso ministério. Eu só vejo Deus, Deus, Deus. O agir dele, o agir. Só quem é doido que não vê. Só quem é doido que não vê. Aleluia. Então, que Deus te abençoe, minha irmã, grandemente. Aleluia. Eu clamo e intercedo sempre pela vida de todas vocês, para que Deus ele venha estar presente e que a vontade dele seja feita na vida de cada uma. Amém. E eis-me aqui. Estou aqui para fazer o ID. E quando Deus colocar no coração, eis-me aqui, porque é uma honra estar aqui. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Aleluia. Deus é fiel. Amém, igreja? Eu quero só complementar aqui, Vivi, porque a palavra que Deus me deu ontem para lhe convidar, eu até compartilhei com você, foi a palavra de quando Elias manda chamar aquela sunamita, né? Porque ela fez tanto pela vida dele e ele se achou no momento de poder retribuir isso de alguma forma. Eliseu não tinha ouro nem prata, mas o que ele tinha, que era a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito de Deus, ele pôde retribuir para a vida daquela mulher. E aparentemente, quem olha assim, percebe, né? Assim, vê, não precisa de nada. Mas o Senhor sabia do que aquela mulher necessitava. O Senhor sabia do que aquela mulher necessitava. Ela já era muito bem casada, já tinha sua vida estabilizada, construiu um quarto, né, para o profeta, mas ela tinha um sonho frustrado, um sonho guardado no fundo do baú, que nem ela lembrava mais, nem ela orava mais, né? E o Senhor visitou aquele ambiente morto,
O Senhor visitou aquela situação que estava guardada, aquele sonho morto. O Senhor restaurou na vida daquela mulher. E mesmo elas, com a fé vacilante, um ano depois, conforme Eliseu falou, ela estava de posse de vitória. Então, creia em nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra para a sua vida. Que daqui a um ano, assim como Eliseu falou, você vai estar segurando aquilo que Deus já tem prometido. Em nome de Jesus. Deus já tem falado bastante sobre maternidade. E o Deus que manda a bênção se responsabiliza. Aleluia. O Deus que manda a bênção se encarrega de cuidar. Então, se Deus está falando, eu quero liberar essa palavra. Que conforme a palavra do profeta, se cumprirá no tempo determinado do Senhor na sua vida. Aquilo que vai alegrar o teu coração, no nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, manto. Glória a Deus. Estremecida. Tudo para honra e glória de Deus. Deus é fiel. Amém, povo de Deus? Essa live, ela vai lá pro YouTube. Eu vou salvar ela, tá bom? Para se você quiser assistir depois. 2 horas tem mais Conduz Ponto com Jesus. E 19 horas com Lins Emanuela. Amém? Vivi, muito agradeço pela sua oportunidade. Que Deus continue brilhando na sua vida. Amém? Deus abençoe. Fica na paz. Que Deus abençoe a sua vida. Beijo. Amém. Beijo. Eu não fiz nenhum comentário. Mas Deus sabe todas as coisas. Não, tá subindo aqui normal pra mim. É porque o Instagram tá uma bênção mesmo. É uma bênção. Beijo. Tchau, beijo. Fiquem todos na paz. Amém.